E eu vi no seu LinkedIn que você já passou por experiência, uma vaga internacional, etc. Como é que foi? Como você conquistou essa posição? Um desafio que eu tenho passado ultimamente é que chego a ter o contato ali com o demandante da vaga. Até então foi mais com o head de produto ou a pessoa sênior ali. E aí sempre tem um entrave do time zone. Eu tenho me candidatado majoritariamente para a Europa, e aí sempre tem aquela questão de 4, 5 horas para frente, dependendo do lugar, 7 horas, assim, etc. E aí eu pensei, cara, será que a questão do time zone é irredutível, assim, para as companhias de lá, ou eu que não dei sorte de encontrar uma companhia que não embace tanto nessa questão do time zone? E aí eu queria saber como é que foi sua experiência, porque dependendo do lugar dos Estados Unidos também é mais ou menos esse range, assim, 4 horas, 3 horas para frente. Depende um pouco da localização, né? Eu tenho alguns clientes internacionais atualmente e eu nunca vi problema com questão de fuso horário, sabe? Inclusive, em algumas vagas a gente até vê, você está disponível para trabalhar no fuso horário da localização dessa vaga? Então, acho que isso vai muito mais do candidato do que da empresa. Eu nunca vi empresas desclassificando por conta disso. Algumas empresas até flexibilizam, né, a questão do horário, algumas empresas têm horários flexíveis, então você faz lá seu cronograma e pode seguir o seu fuso, mas outras exigem, e aí pode pesar um pouquinho se você faz uma faculdade ou algo do tipo, porque Estados Unidos geralmente você está sempre à frente, né? No caso, em algumas cidades, alguns estados, mas como que foi a minha experiência que você perguntou, certo? Uhum. A minha experiência foi inovadora, na verdade, porque tem sido, né? Porque é uma cultura diferente. Eu já passei por equipes de indianos, equipes do pessoal do Canadá, né? E Estados Unidos também. Então, é uma cultura bizarra. O tipo de avaliação lá fora também é muito diferente, então a entrevista é diferente, o modelo de currículo é diferente, eles não buscam um currículo no Canva, não buscam, tá? Isso é padrão Brasil. E, no caso, pelo que eu vejo, né, a maioria das vagas e tal, e dos candidatos também, então é mais aquele padrão Word mesmo, raiz, sabe? E aí, como recrutadora, eu vi, assim, algo totalmente diferente do que a gente vê no Brasil referente a esses pontos. Currículo, LinkedIn e principalmente entrevistas. O pessoal, por conta da cultura, é muito direto ao ponto. Então, se ele te faz uma pergunta e você responde dando voltas, você pode passar uma impressão de que você não sabe responder, ou se você demora muito para responder porque você quer fazer uma introdução sobre aquela resposta, pode também passar que você não quer responder ou não sabe responder. E aí tem que ficar muito atento quanto a isso, né? Porque são sinais específicos para uma entrevista lá fora e a galera geralmente não tem muita paciência. O que que você percebe que eles avaliam de diferente comparado aqui no Brasil? Olha, currículo e entrevista, principalmente, como eu comentei, né? O currículo lá fora, eles exigem um padrão muito diferente daqui do Brasil, como currículo em Word. Então, faz seu currículo em Word com seu nome, seus contatos, seu LinkedIn, sua localização. Não precisa colocar cidade especificamente, mas bota o estado que você mora, talvez. A galera gosta muito de ver o que eles pedem na vaga. Eles não gostam de analisar ponto a ponto, ler tudo bonitinho e tal. Então, se uma vaga pede, por exemplo, linguagem de programação tal, e você tem, mas não está tão frisado no seu currículo, coloca aquela frase lá, bota um grito na linguagem de programação, no produto que você usa, na ferramenta que você utiliza no seu dia a dia, bota em negrito. Às vezes eu vejo alguns profissionais de fora colocando muito o ambiente que eles trabalharam, né, no sentido de realmente ferramentas. Então, descrição em tópicos, ferramentas, ambiente que eu trabalhei. Então, tem lá
um monte de ferramenta e em negrito especificamente as que a vaga pede. Então, se você cumpre com o requisito, dá uma modificada no seu currículo e bota em negrito o que a vaga pede, se você tem, né? Isso de colocar em negrito que a vaga tem. E bom, eu já tinha ouvido muito sobre isso, de cara, personaliza seu currículo para vaga, porque o recrutador vai escanear, e etc. Mas eu não tinha a visibilidade de que é interessante colocar em negrito aqui aquela habilidade, aquela ferramenta que a vaga pede. O que eu coloco em negrito hoje, dentro do meu currículo, eu, eu observo que isso é mais importante para a área de produto, mas para uma segunda etapa, que é quando eu falo com uma pessoa mais sênior, com rede de produto. É os resultados alcançados no meu histórico profissional. Então, eu deixo isso sempre bem frisado. E em seguida do resultado, aí eu coloco a ferramenta e tal, mas eu vou dar um jeito de no meu currículo também, se ter alguma questão relacionada à ferramental, algo mais operacional, destacar também, eu acho interessante. Não fazia a menor ideia disso. E eu já ouvi Isso. também o pessoal falar que, pô, o pessoal direto ao ponto pra caramba e tal. Inclusive, eu li até um post no LinkedIn hoje de uma pessoa relatando a experiência de trabalho dela na Alemanha e que, pô, o pessoal é mega organizado, que se o trabalho começa em tal Eu vi horário, isso. termina em tal horário, e quando bater tal horário, solta as canetas, tira a mão do mouse e acabou. E eu achei bem interessante, para ser sincero, bem interessante. Uma vez eu fiz uma entrevista para uma startup da Hungria e eu percebi isso, eu tive um pouquinho desse feeling. O CTO de lá era bem diretão assim, bem cravado assim, sabe? Bem cravado. Primeira entrevista internacional, tava mega nervoso, mas eu senti isso também, de ser direto ao ponto. Sim. Você comentou sobre os resultados alcançados, né? Aqui no Brasil a gente tem muito aquela visão de otimização. Eu vou deixar aquilo sucinto, porque senão vai ficar cansativo de ler. Lá fora, por mais que eles não tenham aquela visão específica, se aquilo for relevante para a vaga que você está aplicando, coloca lá no seu currículo, porque pode ser um diferencial para baseado em outros candidatos, né? Pô, esse aqui tem uma certificação, ou esse aqui conseguiu converter tal número em tanto tempo. Então, isso é muito importante, né? Referente a ser direto ao ponto. Quando eu comecei a trabalhar com recrutamento, as minhas entrevistas duravam, em média, 40, 50 minutos. Hoje, como eu atendo clientes, eu faço meu modelo de entrevista que dura em média 20 minutos. E eu consigo os mesmos resultados com a entrevista de 40 a 50 minutos, porque era o padrão da empresa, sabe? Então, você marca lá na agenda 1 hora de entrevista e você faz aquela 1 hora, logicamente que vai depender muito da comunicação do candidato, né? Mas as minhas, em média, nacional duram 20 minutos e internacional, pasmem, 7 a 10 minutos. É só Caraca, que uma validação. diferença! É só uma validação. Você tem isso, você tem aquilo. Tem candidatos lá fora que, quando a gente vai se aprofundando, culturalmente falando, tá, gente? Você não viu meu currículo, não? Tá tudo lá. Opa! O pior é que eu já pensei nisso, cara. Eu já fiz entrevista que o recrutador perguntava tudo que respondia no currículo. Eu pensava, meu Deus, pra que eu fui mandar o currículo? Vai estar tudo aqui, tudo aqui. Eu já tive esse sentimento também. Tive esse sentimento também. Olha, os candidatos às vezes fazem isso, principalmente quando são pessoas de fora, que nasceram lá fora, né, Estados Unidos, Canadá e tal. Então, com recrutamento, como recrutadora, eu acho um pouquinho rude, mas assim, tem algumas formas de você falar isso, até porque, dependendo do nível de recrutador técnico que você não vai conseguir fazer a entrevista técnica que um cara da área técnica vai fazer. Então, faça perguntas relevantes, aí já vai mais para a galera de RH, faça perguntas relevantes, entendeu? E o que a gente avalia muito nessa galera que pergunta, você não viu meu currículo, não? Imagina se esse cara falar com o gestor isso, entendeu? Comigo, eu dou opa, calma aí, vamos lá, vamos conversar melhor aqui. Mas com o gestor, isso já cai um pouco mal, entendeu? Então, às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência
e realmente, talvez até mesmo de forma sucinta, responder aquela pergunta. Uhum, e bom senso, porque dá uma patada assim no recrutador, qualquer pessoa, né, também, pô, coitada. Apesar de passar pela cabeça, tem que utilizar do bom e velho bom senso para responder.